que vem à sua mente quando pensa na palavra onda? O que toda onda tem em comum? E o que as diferencia? Fique conosco e descubra essas e outras respostas. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física e hoje nós vamos começar a estudar um assunto que faz parte do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar a respeito de ondas, fazer as primeiras definições, fazer os primeiros comentários a respeito desse conteúdo. Como eu já falei, está presente na ementa do segundo ano do ensino médio e é muito presente, é frequente em provas do tipo PISME ou Enem. Então, se você está no segundo ano do ensino médio, pretende fazer a prova do PISME ou a prova do Enem, acompanhe aqui a aula conosco, que a nossa abordagem é exatamente voltada para essa finalidade, tá certo? Antes da gente começar, gostaria só de reforçar que o material que eu estou usando aqui durante essa aula está na descrição desse vídeo. Só clicar no link da descrição que você consegue acompanhar direitinho o que nós estamos comentando aqui, certo? Então é isso, vamos começar a falar de ondas. Muito bem, muito provavelmente uma das primeiras coisas que você pensa quando você fala na palavra onda é uma onda do mar, né? Como nós temos na nossa primeira ilustração aqui, muito provavelmente você pensa numa onda no mar e está correto, beleza. Muito provavelmente o formato da onda chama muita atenção, né? Essa curvatura da onda aqui, ó, que faz, né? Esse formato da onda chama muita atenção. Quando a gente vê a imagem da onda do mar, né? Não precisa ser uma onda tão grande quanto essa aqui da nossa ilustração, mas a questão da forma dela chama muito, dá muito destaque, né? A forma dela é algo que chama muita atenção e nos faz dar destaque para ela. Mas é possível que você tenha pensado também num forno de micro-ondas, afinal de contas, o forno, o aparelho, né, recebe o nome de micro-ondas. Essas micro-ondas, por que são micro e ondas? E que tipo de onda que está envolvido aqui? Nós vamos discutir brevemente também. Hoje nós vamos comentar a respeito dos tipos de onda que esse tipo de aparelho aqui produz, tá certo? O que trabalha junto com esse aparelho, né? E a gente poderia já deixar aqui uma pergunta, né? O que será que tem de semelhante na onda no mar, na onda do aparelho do micro-ondas? Quais elementos será que tem de semelhança entre esses dois aparelhos ou entre essas duas ondas, né? Nesses dois contextos? Mas também é possível que você tenha pensado numa onda sonora. Aqui nós temos na nossa terceira ilustração uma moça falando através de um megafone, né? E a figurinha, a ilustração do megafone para frente ainda nos dá a sensação de que há a propagação, a movimentação de algo na frente do megafone. Evidentemente aqui nos remetendo à ideia de onda sonora sendo propagada para diante desse aparelho aqui, né? E mais uma vez, deixo a pergunta, né? O que será que há de semelhante, o que será que há de diferente nessas três ondas que foram comentadas aqui, ou nessas três possibilidades? Vou deixar essa pergunta no ar, vamos pensando sobre isso. Lá na frente, ao final da nossa aula, é bom que a gente pode retomar e repensar sobre isso também, né? Mas quando a gente pensa em onda, a gente não está restrito a esses três exemplos, são três exemplos que são muito comuns. Você poderia ter respondido, por exemplo, onda cerebral, você poderia ter respondido onda de celular, ondas de Wi-Fi, você poderia ter respondido onda eletromagnética em geral. Ao longo da aula de hoje nós vamos nós vamos definir o que é uma onda e vamos falar das suas principais características e ver justamente quais são os principais pontos de semelhança e diferença entre todas essas aplicações. Uma coisa é fato, todos esses exemplos que nós citamos aqui, de uma forma ou de outra, estão presentes na nossa vida. Mais ou menos, em maior intensidade, em menor intensidade, mas todas essas são aplicações de ondas na nossa vida. Muito bem, vamos começar definindo o que é pulso. Aqui na nossa ilustração, a gente vê a mão de uma pessoa, né, ligada a uma corda, essa corda está esticada e a outra ponta da corda está presa num suporte fixo, na parede, por exemplo, né? E essa pessoa, a gente vê claramente a pessoa fazendo uma perturbação, uma movimentação rápida. O movimento da mão dessa pessoa é de cima para baixo, uma única vez. E aí a ilustração continua indicando que essa perturbação foi caminhando ao longo dessa corda até eventualmente atingir a extremidade que está presa. Essa é a ideia de um pulso.
O pulso é uma perturbação, é como se fosse um impacto, uma perturbação, algo momentâneo, uma única perturbação naquele meio, tá certo? E aí a gente já pode definir nesse momento, formalmente, que pulso é nada mais do que uma perturbação que está se movimentando por um determinado meio. Então aqui eu já quero dar destaque a algumas palavras, tá? Primeiro de tudo, a ideia do pulso, né? E a ideia de perturbação, tá? E que se movimenta, se desloca. Então é uma perturbação que ela é aplicada em um determinado ponto, porém, à medida que o tempo passa, ao longo do tempo ela vai se deslocando, ela vai ser propagada. Então, seguindo, a primeira coisa que a gente pode relacionar aqui é o seguinte: o que é o pulso? O pulso a gente associa com a perturbação, que é o movimento brusco da mão dessa pessoa. Além disso, essa perturbação se move por um meio. Neste nosso exemplo aqui, ó, o meio de propagação desse pulso é justamente a corda, tá? A perturbação é aplicada numa ponta da corda e ela se propaga por este meio. Então, neste nosso exemplo aqui, ó, quem que funciona como meio de propagação? A corda. E também tem uma ideia que está implícita aqui, que é a ideia de fonte. O que é a ideia de fonte? É a ideia de quem que provoca a perturbação, quem que justamente aplicou esse pulso no meio. Nesse nosso exemplo aqui, a fonte é a... Então nós vemos que o pulso é uma perturbação, o meio nesse caso, quem cumpre esse papel é a corda, e a fonte, quem cumpre esse papel, é a mão da pessoa. Muito bem, imagina agora que a mão daquela pessoa, né, que aplicou um único pulso e fez esse pulso se propagar, agora a mão dessa pessoa se movimenta para cima e para baixo, como ela havia se movimentado anteriormente, só que de maneira repetitiva. E não só de maneira repetitiva, mas de maneira repetitiva e cadenciada. Maneira repetitiva e rítmica. Ou ainda, de maneira repetitiva e constante. Num determinado intervalo de tempo, ela está sempre repetindo aquela movimentação. Tá? Quando a gente observa a mão de uma pessoa fazendo esse tipo de movimentação, né, repetindo de maneira sincronizada, cadenciada esse movimento, a gente tem vários pulsos se propagando por uma corda, no caso daqui no nosso exemplo, né, da corda. Então a gente tem um trem do que a gente chama de um trem de ondas. Então a gente tem várias ondas se propagando ao longo de um meio material. E aí a gente define, no fim das contas, essa sucessão de pulsos faz uma sucessão de ondas. Então o que a gente define nesse momento como onda? Onda é uma sequência de pulsos, ou qualquer sequência de pulsos que se move, ou se movimenta, ou se desloca por um determinado meio, material ou não, e que transporta energia. Aqui tem muitas informações importantes. Ó, reforçando, esse é o momento que você anota no seu caderno, faz essas anotações aí no seu material de estudo, tá? Reforçando, o que é uma onda para nós aqui? Primeiro de tudo, é uma sequência de pulsos, tá certo? E que se move, portanto, se desloca, se propaga em um determinado meio, material ou não, e que transporta energia. Primeira coisa extremamente importante, uma onda, ela vai transportar energia. Uma onda transporta energia. Uma onda não transporta matéria. Uma onda transporta energia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a mão da pessoa, que é a fonte, está vibrando para cima e para baixo, está oscilando para cima e para baixo. Isso produz várias perturbações nessa corda. A perturbação se propaga. Neste exemplo aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? A perturbação se propaga da esquerda para a direita. Porém, a corda está fixa entre dois pontos. Um ponto é o suporte, né? No caso aqui o gancho da parede, e o outro ponto é a mão do experimentador que está movimentando. A corda não sai voando, a corda não vai inteira para a direita, a corda não vai inteira para a esquerda. A corda não sai voando e a corda também não despenca. Tá? A corda fica fixa entre dois pontos, porém, os pulsos que a fonte, que a mão dessa pessoa aqui promove na corda, se movimentam ao longo da corda. Então veja, ele aplica uma certa energia no meio,
e essa energia é transportada pelo meio através de uma onda. Então uma onda é uma forma de você transportar energia. Presta atenção, uma onda não transporta matéria, uma onda transporta energia. Tá? Segunda observação que merece muito destaque aqui para nós, uma onda se move por um meio que pode ser um meio material ou não. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma onda pode se propagar em um meio material? Por exemplo, no ar, um meio preenchido por matéria? Sim, uma onda pode se propagar pelo ar. Uma onda pode se propagar num meio líquido? Sim, na água, pode. Uma onda pode se propagar no meio sólido? Sim, também pode. Mas uma onda pode se propagar num meio sem preenchimento de matéria. Uma onda pode se propagar no vácuo também. Então, muito cuidado com isso, tá? Uma definição extremamente importante. Uma onda é algo que vai transportar energia, seja num meio material ou não. Então, uma onda pode se movimentar, pode se propagar num meio preenchido por matéria, seja meio sólido, líquido ou gasoso, tá certo? Mas não precisa ser. Algumas ondas se propagam na ausência, mesmo se não tiver matéria, a onda vai se propagar. Beleza? Então, com isso, a gente encerra esses dois destaques extremamente importantes aqui, que uma onda transporta matéria e que uma onda pode se propagar na ausência de meio material. Quando a gente quer dizer isso, a gente se refere ao vácuo, tá certo? Ausência de material, vácuo. Muito bem, a gente pode classificar as ondas de acordo com 3 critérios. O primeiro critério indicado aqui à esquerda é a natureza dessa onda, que é basicamente em qual tipo de meio que ela vai se propagar. A segunda forma de classificar é de acordo com a direção de propagação, em qual direção que ela se propaga, em qual caminho que a onda vai. E a terceira é a direção de oscilação, que é a vibração, a perturbação que foi aplicada naquele meio. Como que é a direção, para onde que ela está vibrando, tá? Não é para onde ela está indo, é para que lado que ela vibra, tá? Nós vamos ver isso em detalhes. Então, iniciando aqui a nossa classificação, vamos começar com a natureza. De acordo com a natureza, a onda pode ser classificada de 2 formas. Pode classificar essas ondas em mecânicas ou eletromagnéticas. Então, a primeira grande diferenciação, a primeira grande classificação de ondas vem de acordo com a sua natureza. A gente classifica entre ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam de meio material para se propagar. Então, anote aí no seu material, reforce, dê o destaque. Ondas mecânicas, elas necessitam, elas precisam obrigatoriamente de um meio material para poder se propagar. Então, elas não se propagam se não existir meio material. Só se propaga se existir meio material, tá certo? Quais são os exemplos tradicionais desse tipo de onda aqui, ó? Primeiro exemplo mais importante que eu já vou começar a citar aqui, ó, som. Onda sonora. Onda sonora é uma onda mecânica. Sem meio material não há propagação de som. Inclusive, já vai aí mais um comentário, questão que já apareceu em diversas avaliações, diversas provas, né? Filmes de ficção científica que mostram explosão no espaço, Star Wars da vida, Star Trek da vida, vários outros filmes, né? Explosões no espaço, mas isso não faz sentido físico. Não faz sentido físico, tá? Qualquer explosão que aconteça no espaço, já que não existe matéria preenchendo o espaço, por exemplo, do Sol até a Terra não existe matéria, existe vácuo, né? Existe ausência de matéria, o som não se propaga ali, tá certo? Então, o som é uma onda mecânica, ela precisa de meio material para se propagar. Tá? Outros exemplos são ondas sísmicas, vou colocar aqui, né? Ondas sísmicas, ondas numa corda. Todos esses exemplos são exemplos de ondas mecânicas. Tá? Ondas no mar, então pode colocar aqui também, né? Ondas na água. Todos esses são exemplos de ondas mecânicas porque só se propagam se existir meio material. Detalhe, quando eu falo meio material, não é ar não, tá, gente? Pode ser meio sólido, meio líquido ou meio gasoso, tá? Ou meio vapor, tá? Tanto faz. Muito bem, e as eletromagnéticas? São justamente aquelas que não necessitam de meio material. Tá? E aqui vai um outro detalhe, uma outra observação importante, tá? Não, reforçando, não necessitam, elas não precisam de meio material. O que quer dizer elas não precisam de meio material? Quer dizer que se tiver meio material, elas se propagam. Mas se não tiver meio material, elas se propagam também.
tá? Então, muito cuidado com isso. Uma onda eletromagnética, ela é capaz de se propagar tanto no meio material, sólido, líquido, gasoso, mas ela é capaz também de se propagar na ausência de meio material, no vácuo, tá certo? Exemplos, o mais importante, vou começar por ele, mais tradicional, luz. Luz é uma onda eletromagnética. Como é que eu sei disso? Olha para o céu de dia. Abre a janela do teu quarto, olha para fora de dia, você vai ver a luz do sol. A luz do sol é uma onda eletromagnética que vem de lá até aqui e viaja pelo espaço. Nesse espaço não existe matéria, tá certo? Então, a luz é o primeiro exemplo mais importante aqui de todos, tá? E aqui tem outros exemplos que a gente pode citar. Mais exemplos de ondas eletromagnéticas. Wi-Fi, celular, 3G, 4G, essas coisas, tá? Ondas de celular, ondas de TV, rádio, micro-ondas do forno, ondas de calor, já deve ter ouvido falar de ondas de calor, tá? Então, ondas de calor estão aqui também nas ondas eletromagnéticas. Muito bem, de acordo com a direção de propagação, como que a gente pode classificar? A gente pode classificar as ondas em unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui na descrição, então, alguns vídeos que ilustram, né, que mostram muito bem algumas ondas sendo produzidas, tanto numa corda quanto numa superfície com água, tá? Então, acompanhem depois, eu recomendo muito que vocês vejam isso com mais detalhes, tá? Mas o que é uma onda unidimensional? É aquela que se propaga em apenas uma direção, ou se você preferir, em apenas uma dimensão. Exemplo tradicional, uma onda numa corda. Por quê? Ela só tem o comprimento da corda para poder se propagar. Não tem mais nenhuma outra possibilidade, tá certo? O que seria uma onda bidimensional? Ela vai se propagar em duas direções, ou se você preferir, em duas dimensões. Ela tem um comprimento e uma largura. Exemplos. Essa imagem aqui, essa ilustração aqui é justamente de um dos vídeos que eu vou deixar indicados na descrição aqui. Então a onda na superfície da água, por quê? Porque quando uma gota cai na superfície da água, você pode observar que o movimento ondulatório ele vai sendo formado como se fosse um monte de circunferência que vai se afastando. E essas circunferências que vão se afastando, elas se movimentam a partir do centro, tanto numa direção quanto na outra. Tanto no eixo X, digamos assim, quanto no eixo Y, né? Elas vão se movimentando para essas duas direções aqui, tá certo? E finalmente a gente tem as ondas tridimensionais, que é aquelas que se propagam em três direções, ou três dimensões. Se você preferir, elas se propagam no espaço tridimensional, ou seja, elas se propagam em todas as direções, no comprimento, na largura e na altura, se expandem para todas as direções possíveis, tá certo? O exemplo tradicional de uma onda tridimensional é o som, uma onda sonora, tá? Uma onda sonora, quando ela é produzida, ela não se propaga apenas para frente ou apenas para o lado, ela se propaga como se fosse uma casca esférica que vai aumentando de tamanho, como se fosse uma bolha, né? Vamos pensar assim, né? Entre aspas, como se fosse uma bolha que vai sempre aumentando de tamanho de forma circular para todos os lados, para todas as direções. Muito bem, a nossa última forma de classificação é através da direção de oscilação. E a direção de oscilação pode ser transversal ou longitudinal. Aqui é importante a gente observar o seguinte: o que é essa direção de oscilação? Basicamente, você vai olhar para a fonte, tá? Você vai observar o seguinte: essa fonte está se movendo de que jeito? Qual que é a direção que essa fonte está se movimentando? Em qual reta, em qual linha que essa fonte se movimenta? Essa fonte se movimenta para cima e para baixo, ou essa fonte se movimenta para frente e para trás? Grosso modo, essa é que é a ideia, tá? Você vai olhar para a fonte, no caso aqui a mão da pessoa, e vai ver ela se movimentando para cima e para baixo, ou ela pode estar se movimentando para frente e para trás. No caso das ondas transversais, o que acontece? A fonte, a direção de oscilação, ela é perpendicular, ou seja, ela forma 90 graus com a direção de propagação. Então, neste exemplo da onda na corda, na nossa ilustração de cima aqui, né, a mão do experimentador está se movimentando para cima e para baixo, produzindo pulsos para cima e para baixo, para cima e para baixo. Apesar dele estar se movimentando, apesar da mão do nosso experimentador aqui estar se movimentando
né, na vertical, né, na direção vertical, a onda está se propagando na direção horizontal. Ou seja, ela se propaga na linha horizontal, então ela propaga aqui, só que ela vibra ou oscila aqui. Tá? Essa é que é a ideia. Quando a vibração e a propagação são perpendiculares, a gente tem uma onda que a gente chama de transversal. Quando a gente tem a propagação e a vibração acontecendo exatamente na mesma direção, que é o que essa ilustração de baixo aqui está indicando, é como se a mão do experimentador aqui, ó, presa nessa mola, estivesse andando para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Você percebe que a mola vai ficar, regiões da mola vão ficar mais afastadas, só que regiões da mola vão ficar mais comprimidas, tá? Afastados, comprimidos, afastados, enfim. E esse movimento, tipo uma sanfona, né? Quase um acordeon, né? Vai aumentando e diminuindo, compressão e rarefação, guarda essa ideia, tá? Isso vai acontecendo, isso vai sendo propagado. Então aí a gente tem exemplo de ondas longitudinais. Os exemplos tradicionais aqui são onda transversal, a luz, mas você pode colocar qualquer onda eletromagnética, tá? Qualquer onda que caiba dentro da classificação de eletromagnética vai estar aqui na onda transversal. E o exemplo tradicional de uma onda longitudinal é o som, além, é claro, de essa onda que foi produzida aqui nessa mola, tá? São os exemplos tradicionais. Muito bem, vamos aos elementos de onda. Quais são os elementos? Qualquer onda vai possuir esses mesmos elementos que eu vou destacar aqui. Por simplicidade, tá? Puramente para facilitar o nosso estudo, eu estou usando essa imagem aqui que foi retirada de um simulador. Link na descrição, quem quiser acessar o simulador e mexer nas configurações dele para obter esse tipo de onda, fica à vontade, tá? Recomendo muito. É um simulador gratuito, roda online, então é muito fácil de você acessar. Link na descrição. Então aqui nesse simulador, observa o formato da onda. O nosso meio é formado por uma série de bolinhas, tá? Você percebe que tem umas bolinhas marcadas de verde, mas as outras são todas vermelhas, tá? Então as bolinhas aqui estão representando o meio, a corda onde a onda está sendo produzida. Também por simplicidade, nós estamos entendendo que essa corda é infinita, ou seja, ela começa aqui perto da fonte. Aqui na nossa ilustração, a fonte não é a mão de uma pessoa, mas é um dispositivo que ao rotacionar, ao rodar, faz com que a ponta da corda se movimente para cima e para baixo, tá? Então essa que é a ideia. A ideia é que isso aqui em funcionamento esse eixo vai girar, e quando esse eixo gira, essa ponta aqui da bolinha aqui vai subindo e descendo, produzindo essa onda que a gente está vendo aqui, tá certo? Muito bem, então quais são os elementos importantes? Primeira coisa que eu quero que você observe e anote no seu material de estudo é o seguinte. Note que tem uma linha de referência aqui, ó, pontilhada amarela. Olha aqui, ó. Uma linha pontilhada de referência aqui, ó. Uma linha amarela. Eu vou reforçar ela aqui, ó. Essa linha de referência tá justamente, eu coloquei uma régua aqui com um zero batendo com essa linha de referência. A partir dessa linha de referência, observe que alguns pontos da corda, eu vou destacar especificamente esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. E vou destacar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Tá? Então, observe que tanto esse ponto B quanto esse ponto C estão a uma mesma distância da linha amarela de referência. Ou seja, eles estão a uma distância que eu vou chamar de distância A da linha de referência. Só que um está para cima e o outro está para baixo, tá certo? Então, vamos lá aos nomes dos elementos. Primeiro de tudo, o ponto B. Ponto B. O que é o ponto B? É uma crista. É uma crista dessa onda, é o ponto B, tá certo? E o ponto C, ele é um vale. Ele é um vale dessa onda. O que diferencia um do outro? O lado em relação à linha de referência que eles estão. Entre aspas, tá? O ponto mais alto
aspas. Ponto mais alto em relação à linha de referência é uma crista, o ponto mais baixo, entre aspas, é um vale, tá certo? Então aqui a gente tem o B é um vale, o B é uma crista, o C é um vale. Mas se você observar para trás, esse ponto aqui alinhado com o zero também é uma crista, vou chamar esse aqui de ponto A, e esse ponto aqui de baixo também é um vale. Então o A é uma crista, o B é uma crista, o D é um vale e o C também é um vale, tá? E esse Azinho que eu anotei aqui, ó, esse A que eu coloquei aqui na beirada, esse A é o que a gente chama de, deixa eu colocar aqui, ó, A é a amplitude da onda, tá? Faça essa anotação no seu material, tá? Todos esses elementos que eu estou citando, anote, registre no seu material de estudo para você ter, tá certo? Então, ó, o que é a amplitude? A amplitude é justamente a distância medida desde da linha de referência, essa linha central de referência. Essa linha central de referência é onde a corda, sem ter perturbação nenhuma, é onde a corda vai repousar. A corda vai estar ali em cima, tá? Ela vai ficar exatamente ali. Quando você está sacudindo, então, ela vai oscilar para um lado e para o outro. A distância desde essa linha de referência até uma crista ou um vale, essa distância é o que a gente chama de amplitude da onda, tá certo? No nosso exemplo aqui, ó, pode observar que tem uma outra linha tracejada vermelha de referência aqui, ó. Essa linha vermelha de referência, tá coincidindo com a nossa reta aqui vertical, com a nossa régua vertical. Observe que desde o ponto zero até a nossa linha de referência, tem aqui, ó, marcados 1 centímetro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que neste exemplo, nessa onda que foi produzida, a amplitude dela é igual a 1 centímetro. Tá certo? Só para a gente ter a noção do que está acontecendo. Limpando um pouco aqui as anotações, o nosso próximo elemento a ser visualizado é o seguinte. Observa aqui desde o ponto A, vou marcar aqui, ó, a posição do ponto A está aqui, e a posição do ponto B, ó, está aqui, ó, olha só. Então, se eu marcar essa distância do ponto A até o ponto B, se eu marcar essa distância do ponto A até o ponto B, essa distância que está aqui, ó, isso aqui a gente dá um nome. E o nome de dessa distância desde o ponto A até o ponto B é comprimento de onda. Tá? Vou tentar organizar isso aqui um pouquinho melhor. Peraí. Então a distância desde o ponto A até o ponto B, a distância medida em linha reta, é o que a gente chama de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, que é como se fosse um Y de cabeça para baixo. Tá? Mas o que é oficialmente o comprimento de onda? É só a distância entre o ponto A e B? Não. Comprimento de onda é a distância entre ou duas cristas ou dois vales consecutivos, tá? Então, a partir do ponto A, qual que é a próxima crista que eu tenho? O A é uma crista, né? A partir do A, qual a próxima crista que eu tenho? Eu tenho um vale, próxima crista é o B. Então, do A para o B, eu tenho duas cristas consecutivas, tenho, então, essa distância que eu chamo de comprimento de onda, tá? Posso fazer o mesmo cálculo aqui, medindo a distância entre os pontos C e D? Posso. Por quê? Porque os pontos entre C e D são dois vales consecutivos, tá? E se você fizer essa medida, você vai observar que o comprimento de onda é uma constante, tá certo? O comprimento de onda de uma onda não muda, é sempre igual, duas cristas ou dois vales, tá certo? Então você pode medir. No nosso exemplo aqui, ó, pela régua que foi colocada aqui na nossa ilustração de referência, o ponto A está no 0 centímetros, o ponto B está no 4 centímetros. Quer dizer, então, que o comprimento de onda deste exemplo aqui, ó, é 4 centímetros. Se a gente prolongar aqui, né, o ponto D, ó, ponto D está batendo no 2 centímetros, ponto C aqui a gente prolongando, ponto C prolongando vai bater no 6 centímetros, 6 menos 2 também vai confirmar que o comprimento de onda dessa onda tem 4 centímetros. Muito bem, quais são as características de uma onda? Duas informações extremamente importantes são duas características extremamente importantes quando a gente está estudando, quando a gente está falando a respeito de ondas. Primeiro é o período. E o que significa período? Período, em primeiro lugar, é
tempo. Tá? Então a primeira coisa que você tem que guardar é: período é o mesmo que tempo. Tempo para quê? Tempo necessário para que um comprimento de onda, vou até destacar aqui, ó, tempo necessário para que um comprimento de onda viaje pelo meio. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, a gente não marcou aqui o comprimento de onda como a distância entre duas cristas consecutivas? Essa linha reta aqui, então, representa o comprimento de onda. Tá, muito bem, mas o que a gente quer aqui? Uma onda, isso aqui é uma fotografia, né? Uma onda, ela está sempre se movimentando, ela está se propagando, ela não é estática, ela se move, ela se desloca. Então, como todas as ondas vão ser iguais, justamente porque a fonte está sempre se movimentando de uma maneira cadenciada, sempre de uma maneira ritmada, ou seja, o mesmo intervalo de tempo ela está sempre provocando exatamente a mesma perturbação, a gente diz que a onda é um fenômeno periódico, tá? Justamente por causa dessa constância do intervalo de tempo. Por isso ela é um fenômeno periódico. Daí a ideia de período. E o que é o período? É o período que, se você olhar para a fonte, é o período que a fonte gasta para dar uma volta completa, mas para nós aqui, no caso da onda, é o tempo necessário justamente para uma distância como essa daqui, ou seja, duas cristas ou dois vales consecutivos viajarem pelo espaço, viajarem pelo meio, tá? O tempo que é necessário para esse cara sair daqui e andar para frente é exatamente um período, tá certo? E atrelado ao conceito de período, vem outro conceito importante, talvez até mais importante que o período, que é a frequência. E o que é a frequência de uma onda? É o número de comprimentos de onda, ou seja, quantos comprimentos de onda, quantas distâncias dessa daqui, número de comprimentos de onda que viajam pelo espaço, que viajam pelo meio, em uma unidade de tempo. A lógica da frequência é exatamente ser o inverso do período. Como assim? O período, eu fiz o seguinte, eu fixei o tamanho, eu fixei a quantidade. Um comprimento de onda, eu quero saber quanto tempo que gasta para esse cara inteiro aqui, como se isso aqui fosse um carro, tá? Quero saber quanto tempo que gasta para essa distância aqui, sair daqui e andar para frente no espaço. Marquei o tempo, tem o período, tá? Qual que é a frequência? Frequência é o contrário. A fonte está sempre produzindo novos pulsos e novas ondas, que está se propagando por aquela corda, que está se propagando naquele determinado meio. A lógica da frequência é o seguinte, eu vou dar 1 segundo. Em 1 segundo, quantos desses caras aqui saem? Quantos desses caras são produzidos em 1 segundo? Ou quantos desses caras são produzidos em 1 minuto? Ou quantos desses caras aqui são produzidos, ou quantos comprimentos de onda são gerados em 1 hora? Percebe a lógica? Percebe a ideia? Tá? Eu estou fixando o tempo, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, que seja, e estou querendo saber quantos deles vão viajar pelo espaço. Essa que é a ideia. Tá? Se você pensar em termos de fonte, né, da fonte que está produzindo o movimento, a frequência está associada a quantas voltas que essa fonte vai executar, quantas repetições que a fonte vai fazer. Então, primeira coisa aqui, ó, reforçando, o período está associado com o tempo. E a frequência? A frequência está associada com um número de repetições. E além disso, tem essa relação extremamente importante que a frequência ela é exatamente o inverso do período, tá? Então, se você inverter o período, você acha a frequência. Se você inverter a frequência, você encontra o período para qualquer fenômeno periódico. Frequência e período são grandezas inversas. Então, ou você pode escrever desse jeito, que é equivalente a período é exatamente 1 dividido pela frequência. Tanto faz. Em alguns exercícios, quando a gente está trabalhando com onda, o mais comum é a gente usar frequência, tá? Mas pode ser que você precise correlacionar frequência e período, então tá aí a relação, tanto a ida quanto a volta. Ah, outra coisa importante, né? A unidade do período, né? No sistema internacional, se período é tempo, no SI, na unidade do sistema internacional, o período é dado
em segundos. No Sistema Internacional, o período é dado em segundos. E a frequência? No Sistema Internacional, frequência é dada em 1 dividido por segundos, que é a mesma coisa que Hertz. Tá? Simbolizado por um H maiúsculo seguido de um Z minúsculo. Hz. Tá? Então, quando a gente pensa, né, se você for pensar em megahertz, gigahertz, você pode pensar em frequência de processador, você pode pensar em frequência de memória, você pode pensar em frequência de onda de rádio. Todas essas informações são frequências, tá certo? Muito bem. Velocidade. Como que a gente entende a velocidade de propagação de uma onda? Ou como que a gente pode escrever a velocidade de propagação de uma onda? Bom, a ideia aqui é simples, tá? Eu vou fazer uma explicação rápida, resumida, mas é só para dar a ideia geral do que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, de novo, eu vou marcar meu comprimento de onda, tá? Comprimento de onda aqui entre os pontos A e B que a gente já tinha feito. Isso aqui é meu lambda, é meu comprimento de onda, tá? E eu sei que a minha onda está se propagando, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, para a direita. Então eu quero saber o seguinte, sabendo que a minha onda está viajando para a direita, como que eu posso calcular essa velocidade, tá? Então eu vou partir da definição da velocidade da onda. O que é a velocidade da onda? É o deslocamento que ela sofre, o quanto que ela anda, dividido pelo intervalo de tempo que ela gasta para andar. Pois bem, só que agora eu vou usar os dois conceitos que eu acabei de falar para substituir nessa ideia, tá? Nessa definição de velocidade. Primeiro de tudo, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fixar o meu tempo. Ou seja, eu quero calcular a velocidade da onda sabendo o seguinte, olha, vamos supor que ela tenha um intervalo de tempo de exatamente um período para se movimentar. Se eu der um período para essa onda se movimentar, quanto que ela vai andar? Bom, pela definição, o período é o tempo que é necessário para um comprimento de onda viajar pelo espaço. Então, se o tempo for igual ao período, o quanto que ela vai andar vai ser exatamente igual ao comprimento de onda. Em um período, esse lambda que está marcado aqui, ó, viaja para frente, ele caminha para frente, tá certo? Então, substituindo isso aqui, essas duas relações na definição da velocidade, a gente chega aqui. A velocidade de propagação de uma onda é comprimento de onda dividido pelo período. E basicamente é isso. Tá aqui, ó, tá explicado. Tá feita o cálculo da velocidade da onda. Porém, mais interessante do que saber o período da onda é saber a frequência com que ela se movimenta. Saber a frequência da onda é um parâmetro importante e mais simples de ser obtido. Então, como a gente sabe, acabamos de ver que a frequência é exatamente o inverso do período, 1 dividido pelo período, eu posso reescrever essa conta da seguinte forma. Velocidade é igual a lambda, que é o comprimento de onda, multiplicado pela frequência. E essa é a forma que a gente utiliza para calcular a velocidade de propagação de uma onda qualquer. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que nesse caso aqui, né, a velocidade, mantendo o padrão de unidades, né, a velocidade é dada em metros por segundo, o comprimento de onda é dado em metros e a frequência é dada em hertz. Lembrando que hertz é 1 dividido por segundo, então vai ficar tudo dentro do Sistema Internacional, tudo bonitinho. Isso aqui é hertz. Então, ó, só reforçando aqui, né, vamos reescrever mais uma vez como que a gente calcula a velocidade de uma onda. É o produto do comprimento de onda vezes a frequência, tá certo? E aí, no Sistema Internacional, a velocidade é dada em metros por segundo, tá aqui, tá? O comprimento de onda é dado em metros e a frequência vai ser dada em hertz. Lembrando que hertz é 1 dividido por segundos, então fica tudo dentro do padrão do Sistema Internacional. Muito bem, para a gente encerrar por hoje aqui, eu quero comentar muito brevemente a respeito de alguns fenômenos ondulatórios, ou seja, alguns fenômenos que as ondas sofrem, tá? Os dois mais importantes que eu quero comentar neste momento são reflexão e refração, tá? Mais para frente nós vamos estudar outros fenômenos que acontecem com as ondas,
São fenômenos interessantes, bem importantes também, com diversas aplicações, mas por enquanto eu quero chamar a atenção desses dois fenômenos. O que é o fenômeno da reflexão? Reflexão, análogo à luz, né? Vamos lembrar que a luz também é uma onda. Reflexão é quando a luz ou a onda, né, ela retorna ao meio de onde veio. Quando? Quando ela atinge um determinado obstáculo. Vamos pegar, por exemplo, uma onda. Imagina que você tem uma onda que está se propagando aqui, ó. Ela vem se propagando desse jeito, até atingir essa beirada aqui, essa borda aqui. Quando ela atinge essa borda, ela sofre um desvio e volta para onde ela estava, para o meio que ela estava se movimentando anteriormente. Então, essa é a ideia da reflexão. A onda vem por um determinado meio, tá? Atinge uma separação entre dois meios e ao invés dela atravessar, ela retorna para o meio que ela estava. Essa é a ideia da reflexão, tá? E a refração? A refração é exatamente quando uma onda atravessa para o outro meio. Se a gente for pensar no caso da luz, né? Se for pensar no caso da luz, imagina a luz atravessando, imagina uma vitrine de loja, né? A gente tem a luz do sol do lado de fora, mas parte da luz do sol do lado de fora passa pelo vidro da vitrine e ilumina a parte de dentro da loja. Essa que é a ideia. Quando a luz vem se propagando inicialmente no ar, lembrando que a luz é uma onda, tá, gente? É uma onda eletromagnética. Então, a onda vem, atinge a superfície do vidro e atravessa, parte dessa luz atravessa. Quando ela atravessa, ela sofre o que a gente chama de refração, tá certo? Então, reflexão é a onda bate no obstáculo e retorna, e a refração é a onda bate num determinado obstáculo e atravessa para o outro meio. Essa é que é a lógica. Tem alguns exemplos importantes, assim, icônicos, especialmente a respeito de reflexão, mais especificamente a respeito de ondas sonoras. O fenômeno da reflexão é o que provoca, por exemplo, o fenômeno do eco e da reverberação, tá? Aquele som quando você está falando numa parede, num ambiente que tem muito azulejo e que a parede não tem nenhum tipo de proteção, banheiro, cozinha, área, quando você fala que você percebe que a sua voz parece que está demorando para sumir do ambiente, isso é causado por causa da reflexão do som nas paredes daquele ambiente, tá? E o sistema de navegação de morcegos, né, por exemplo, né, são animais que têm uma audição muito aguçada e ele consegue detectar a onda que ele emite, a onda sonora que ele emite, ele consegue detectar a onda sonora que chega ao ouvido dele depois de bater nos obstáculos, tá certo? Então são duas aplicações importantes aí a respeito desse comportamento. Muito bem, estimado colega, você que chegou até o final, agradeço a paciência. Demoramos um pouquinho, mas passamos por todas as definições, todos os conceitos iniciais, aqueles mais importantes. Em seguida nós vamos discutir um pouco mais aprofundadamente alguns dos fenômenos ondulatórios, tá certo? Você que chegou até aqui, aproveita o embalo, faz essa última atividade, escreve em 2, 3 frases aquela ideia, aquele conceito, aquilo que mais te marcou do que a gente discutiu durante a aula de hoje. Pode ser um exemplo, pode ser uma situação, pode ser um conceito, pode ser uma definição. Faça, é importante que você faça. Se você quiser, claro, compartilhe conosco aqui nos comentários, é sempre interessante, mas não deixe de fazer no seu caderno. No seu caderno isso vai te ajudar a fixar melhor o conceito do que a gente está falando. Beleza? É isso. Se essa aula te ajudou, considere também compartilhar essa aula com algum colega seu, com alguma pessoa que esteja estudando também esse conteúdo e que, de repente, essa aula pode ajudar essa pessoa. Certo? Espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.